No final do século XIX, a política imperialista atingia quase todos os países europeus, fazendo com que estes disputassem territórios africanos e asiáticos no chamado neocolonialismo. A descolonização afroasiática teve maior impulso após a Segunda Guerra Mundial, com o declínio das grandes potências europeias, dando início a uma bipolarização mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além disso, após a declaração de uma Carta da ONU sobre a liberdade, o sentimento nacionalista das colônias afroasiáticas se intensificaram. A independência desses países possui como ponto-chave o sentimento nacionalista e a soberania de seus estados, exigindo o fim da exploração ao longo dos séculos pelos imperialistas europeus. Na Ásia, damos destaque à independência da Índia e da Indochina. Na Índia, a independência tratou-se de um processo pacífico comandado por Mahatma Gandhi, pregando a resistência pacífica. Gandhi desencadeia um amplo movimento de desobediência civil que inclui boicote aos produtos britânicos, a desobediência civil e a recusa ao pagamento de impostos. A Índia, nessa época, era dividida entre muçulmanos e hindus, os quais viviam em constantes rivalidades. Em consequência disto, a independência da Índia ocorreu simultaneamente à divisão do país em dois estados soberanos, União Indiana, de maioria hinduísta, dirigida pelo Partido do Congresso e governada pelo primeiro-ministro Nehru, e Paquistão, de maioria muçulmana, dirigido pela Liga Muçulmana e governado por Ali Jinnah. A Indochina era colônia da França. Atualmente, os seus territórios são o país de Laos, Vietnã e Camboja. A região do Camboja tornou-se propriedade francesa em 1963. Em 1940, com o Japão tendo dominado toda a Indochina, o Vietnã formou um movimento nacionalista chamado Viet Minh para lutar contra os invasores da Liga Revolucionária para a independência da mesma, que tinha como líder o fundador do Partido Comunista Indochinês, Ho Chi Minh. Com o decorrer da Guerra do Vietnã, Camboja sofreu infiltrações de inimigos, deixando de ser neutro e passando a reagir. O Estado entrou com vários golpes e isso ocasionou uma guerra sangrenta, que expôs sua população a doenças, fomes e genocídios. A independência da República Democrática do Vietnã se deu com a derrota do Japão na guerra. E em 1954, convocaram a Conferência de Genebra, que reestabelecia a paz, que trouxe como consequência a divisão do Vietnã em dois estados, Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Na África, os destaques são para a independência da Argélia, República Democrática do Congo e Angola. Sendo uma colônia francesa, a Argélia enfrentou vários conflitos com esse país para alcançar sua independência. A França, durante a corrida neocolonialista, ocupou o norte da Argélia em busca de terras férteis, e durante a sua estadia nessas terras, concedeu benefícios às elites locais. Porém, com o passar do tempo, essas elites se voltaram contra a presença francesa em seu território e, a partir daí, se teve início o processo de independência. Em 1947, para acalmar as tensões, a França concedeu cidadania francesa aos argelinos, porém, isso não foi suficiente. Entre os anos de 1954 e 1955, o movimento de independência acabou alimentando diversas situações de conflito que aproveitavam da derrota francesa na Guerra do Vietnã e o apoio da opinião internacional. Inicialmente, o governo francês tentou resistir à situação, realizando prisões arbitrárias, torturas e ações de natureza terrorista. Contudo, mediante a resistência, o presidente Charles de Gaulle aceitou a independência argelina ao assinar um termo que reconhecia a soberania política da Argélia em 1962. A independência do Congo foi liderada por Patrice Lumumba e enfrentou uma guerra civil. Esse processo gerou várias divergências políticas. Logo no primeiro mês em que Lumumba havia tomado posse, iniciou-se uma rebelião contra seu governo, devido a algumas declarações e uma ameaça do recente país se tornar comunista.
Logo em seguida, no ano de 1961, Lumumba foi sequestrado e assassinado num golpe de Estado financiado e apoiado pelos Estados Unidos. Na Angola, a independência só foi possível após a queda da ditadura salazarista em Portugal. No processo de descolonização da África, Angola possui duas particularidades interessantes. A primeira é o fato de sua independência ter sido tardia. A segunda é o fato dela ter tido, dentro do seu processo de independência, não apenas um movimento de libertação, mas 3 movimentos de caráter nacional, que além de lutarem contra os portugueses, lutavam entre si. Depois de longos confrontos, o país alcançou a independência em 11 de novembro de 1975. Uma importante consequência ocorrida após os processos de descolonização afroasiáticas foi a Conferência de Bandung, ocorrida na Indonésia entre 18 e 24 de abril de 1955, e que reuniu os líderes de 29 estados asiáticos e africanos. Em outras questões, essa reunião tinha como objetivo maior discutir quais seriam as medidas a serem tomadas no sentido de preservar a soberania das nações recém-formadas e a criação de medidas de cooperação mútua. Paralelamente, seus participantes abraçaram o combate ao racismo e apoiaram todas as lutas de caráter anticolonial. Esses novos países enfrentam importantes desafios, como a fome, miséria e seus conflitos internos. A missão de paz da ONU chegou à República Democrática do Congo em 2013, com o desafio de manter a estabilidade do país contra forças rebeldes e garantir a realização de eleições. As tropas tiveram um avanço. Porém, há denúncias de soldados da ONU que estupraram mulheres e meninas do Congo, colocando em xeque o sucesso da missão.